Os filhos riram quando o velho recebeu uma casa condenada no meio do nada. Mas tudo mudou quando ele drenou o porão alagado e encontrou escadas escondidas debaixo da água. O Alentejo tem um silêncio que não existe em nenhum outro lugar de Portugal. Não é o silêncio vazio das cidades depois da meia-noite. É um silêncio cheio, denso, feito de terra vermelha e oliveiras centenárias e céu que parece maior do que deveria ser. Como se alguém tivesse esticado o horizonte nos dois sentidos e esquecido de parar. Quem cresce no Alentejo aprende a ouvir esse silêncio. Quem vai embora cedo demais nunca aprende. O Sebastião Duarte havia nascido naquele silêncio. Havia passado 76 anos dentro dele, saído poucas vezes e sempre voltado, porque o Alentejo é daqueles lugares que ficam dentro das pessoas, mesmo quando as pessoas saem de dentro dele. Mas nos últimos 2 anos, o silêncio havia ficado de um tipo diferente, mais pesado, do tipo que entra pela casa quando a pessoa que ficava conversando com você não está mais lá. A Ermelinda havia morrido em janeiro, depois de 48 anos de casamento e de uma doença que durou 18 meses, e que o Sebastião havia acompanhado dia a dia com aquela presença completa de quem sabe que o tempo está acabando e que, por isso, não desperdiça nenhum segundo fingindo que não está. Quando ela fechou os olhos pela última vez, ele estava segurando a mão dela e cantarolando baixinho uma música do Zeca Afonso que ela havia pedido, porque era a música que tocava no dia em que eles se conheceram, numa festa de aldeia em 1974, quando Portugal ainda era outro país e eles ainda eram outras pessoas, e o futuro parecia enorme e aberto como o céu do Alentejo em agosto. O inventário foi feito 3 meses depois. Os 2 filhos, o Rodrigo e o Paulinho, chegaram em Évora com as esposas e os advogados, e aquela energia específica de quem tem pressa de resolver alguma coisa que não quer chamar pelo nome que tem de verdade. O Sebastião ficou sentado na cadeira da sala que havia sido da Ermelinda, aquela poltrona de couro gasto que ela comprou numa feira em Porto Alegre 20 anos atrás, e que o Sebastião havia tentado jogar fora 2 vezes, e que ela havia impedido as 2 vezes, dizendo que couro bom dura mais do que qualquer um de nós. E ouviu enquanto os filhos e os advogados dividiam o que havia sido construído ao longo de 50 anos. A casa de Évora ficou com o Rodrigo, que era o mais velho e que havia argumentado com uma lógica que parecia razoável até você olhar mais de perto que ele havia ajudado mais na hipoteca nos últimos anos, o que era verdade, mas que não era toda a verdade. Os móveis antigos ficaram com o Paulinho, que tinha uma loja de antiguidades em Lisboa e que olhava para as peças com os olhos de quem calcula preço, não de quem guarda memória. As economias foram divididas. A conta bancária foi dividida. O carro foi para o Rodrigo porque o Paulinho morava em Lisboa e não precisava. Para o Sebastião, sobrou uma propriedade rural que ninguém havia mencionado até o final da reunião, quando o advogado do Rodrigo virou uma página do processo e disse quase de passagem: há também o registro do lote rural no município de Mora, distrito de Évora. Uma casa e terreno de 3 hectares. Está em nome da falecida, condição do imóvel. Condenado pela Prefeitura Municipal em 2019. Condenado como? Perguntou Sebastião. Estrutura comprometida, porão com infiltração severa, risco de desabamento parcial, disse o advogado com aquela voz de quem lê descrições de desastres com a mesma entonação com que lê qualquer outra coisa. A prefeitura emitiu notificação de demolição, mas nunca executou por falta de verba. O terreno tem algum valor, mas o imóvel em si não tem aproveitamento prático. O Rodrigo olhou para o Paulinho. O Paulinho olhou para o Rodrigo. Houve entre eles uma comunicação silenciosa que o Sebastião leu com a clareza de quem passou 76 anos aprendendo a ler pessoas. Pai, disse o Rodrigo, com aquela voz que usava quando queria parecer razoável, mas já havia decidido o que queria.
Talvez seja mais inteligente a gente vender o terreno agora para não ter problema com a prefeitura. Qualquer valor é melhor do que nada. Quero ver a propriedade primeiro, disse o Sebastião. Os filhos riram, não um riso malvado de filme, um riso desconfortável de quem acha que o pai está sendo teimoso de um jeito que vai criar problema para todo mundo. Pai, o lugar está condenado. Não tenho o que ver, então não tem nada a perder em eu ir lá dar uma olhada. O Rodrigo abriu a boca para continuar argumentando. O Sebastião levantou da poltrona da Ermelinda com aquela lentidão de homem de 76 anos que não tem nenhuma pressa porque aprendeu que a pressa é inimiga de quase tudo que vale a pena, e disse: "Me passa o endereço." A propriedade ficava a 42 quilômetros de Évora, numa estrada de terra que saía da estrada principal e entrava pelo meio de um monte de oliveiras velhas que ninguém havia podado em anos. O Sebastião foi de ônibus até Mora e depois caminhou os 3 quilômetros finais, porque não havia táxi que fosse até lá e porque ele havia caminhado a vida inteira e não ia parar por causa de 76 anos. Quando chegou, ficou parado na entrada da propriedade, olhando por um longo tempo. A casa era de pedra, como quase tudo no Alentejo, com as paredes grossas de quem foi construído para durar séculos, e que havia durado de fato, ainda que maltratada. O telhado havia cedido numa das extremidades. Uma das janelas estava sem vidro e tapada com tábuas pregadas por dentro. A vegetação havia crescido contra as paredes, com aquela teimosia das plantas que não precisam de ninguém para continuar existindo. Na varanda da frente, deitado com o focinho entre as patas e os olhos fixos no Sebastião, com uma expressão de quem esperava há muito tempo, mas que não havia desistido, havia um cachorro. Era um cão de porte médio, com o pelo castanho e branco em estado lastimável, as costelas visíveis sob o pelo e uma orelha levemente dobrada que lhe dava uma expressão permanente de quem está fazendo uma pergunta. O Sebastião olhou para ele. O cachorro levantou o rabo uma vez, devagar, como quem não quer comemorar antes de ter certeza. O Sebastião caminhou até a varanda. Sentou no degrau de pedra ao lado do cão. Ficou um tempo assim, os dois em silêncio, olhando para a propriedade. "Então é você que estava guardando isso aqui", disse ele. O cachorro levantou o rabo 2 vezes. Sebastião abriu a mochila que havia trazido e tirou um pedaço de pão com carne que havia comprado num café em Mora. Partiu ao meio. Colocou uma metade na frente do cão, que a comeu com uma delicadeza surpreendente para um animal claramente faminto. Comeu a outra metade ele mesmo. Ficaram sentados por mais um tempo. Depois o Sebastião se levantou, tirou a mochila e foi ver a casa. Por dentro, a situação era a que o advogado havia descrito e um pouco mais. A sala tinha uma rachadura na parede que ia do chão ao teto e que o Sebastião avaliou com a experiência de quem passou 20 anos trabalhando em construção civil antes de se aposentar. Preocupante, mas estruturalmente não fatal se tratada. O chão de madeira de 2 quartos havia apodrecido parcialmente pela umidade que subia de baixo. A cozinha estava intacta, porque era de pedra e azulejo, e essas coisas resistem. E então havia a porta do porão. Era uma porta de madeira pesada, no corredor entre a cozinha e o quarto dos fundos, com uma argola de ferro em vez de maçaneta. O Sebastião puxou. A porta abriu com resistência, trazendo junto um cheiro pesado de água parada e terra molhada. Olhou para baixo. O porão estava alagado. A água escura chegava a 1,5 metro de altura, pelo menos, cobrindo completamente tudo que havia lá dentro. A luz que entrava pela porta iluminava a superfície, mas não chegava ao fundo. O Sebastião ficou olhando para aquela água por um longo tempo. Depois, fechou a porta, foi buscar o cachorro que havia seguido ele pela casa o tempo todo, a uma distância respeitosa, e sentou de volta na varanda, enquanto o sol do Alentejo descia atrás das oliveiras, com aquela lentidão dourada que ele havia visto milhares de vezes e que ainda o parava. Ligou para o Rodrigo. "O lugar tem potencial",
disse ele. Pai, pelo amor de Deus, preciso de uma bomba d'água. Você tem contato com alguma locadora de equipamento? O silêncio do Rodrigo foi do tipo que contém muitas coisas que não estão sendo ditas. Pai, o lugar está condenado. A prefeitura vai demolir. Quanto você quer pelo terreno? Me deixa negociar com o Valadas. Quem é o Valadas? Um empresário daqui. Quero terreno para plantar eucalipto. Paga razoável. Não estou vendendo. Preciso de uma bomba d'água. Você me ajuda ou não? Outra pausa. Depois, com aquela resignação de filho adulto que aprendeu que certos argumentos com o pai não têm fim, eu mando um contato. O contato era um homem chamado Eusébio, 50 e poucos anos, que alugava equipamentos agrícolas numa propriedade a 12 quilômetros e que apareceu no dia seguinte com uma bomba de drenagem, uma mangueira longa e aquela expressão de quem já viu muita coisa estranha no Alentejo e que por isso não se surpreende mais com quase nada. Isso aqui vai levar uns 2 dias para esvaziar, disse o Eusébio, olhando para o porão. Quanto custa? O Eusébio olhou para o Sebastião. Olhou para o cachorro que estava sentado ao lado do Sebastião, como uma sombra com pelo. Olhou de volta para o Sebastião. Me paga quando puder, disse ele. Meu pai tinha 78 anos, quando reformou a casa dele sozinho. Sei reconhecer um homem teimoso de bom coração. A bomba ficou ligada aquela noite inteira, jogando a água escura do porão para fora, através da mangueira que o Eusébio havia estendido até longe da casa. O Sebastião dormiu no quarto de pedra que estava intacto, no colchão velho que havia encontrado dobrado no chão e que cheirava a tempo, mas que era melhor. O cachorro dormiu do lado de fora da porta do quarto, a posição que havia escolhido espontaneamente e que o Sebastião havia decidido respeitar. Na manhã do segundo dia, o nível da água havia baixado o suficiente para ver o topo do que havia embaixo. O Sebastião ficou na entrada do porão com uma lanterna que o Eusébio havia deixado, iluminando a água que ainda restava, e ficou parado. No fundo do porão, emergindo da água que baixava lentamente, havia degraus. Degraus de pedra, trabalhados à mão, descendo em espiral para baixo da base do porão. Não eram os degraus originais do porão, eram outros, diferentes, mais antigos, construídos por alguém com cuidado e habilidade, com as pedras encaixadas com uma precisão que não era de construtora, mas de artesão. O Sebastião ficou ali olhando para aqueles degraus por um tempo longo, com a lanterna apontada para baixo, e o cachorro sentado ao lado dele, farejando o ar com aquele interesse sério de cão que entende que algo importante está acontecendo. Então esperou. Esperou o dia inteiro, verificando de hora em hora, deixando a bomba trabalhar. Ao cair da tarde, a água havia baixado o suficiente. Os degraus estavam completamente visíveis, 12 deles, descendo em espiral, terminando numa superfície de pedra seca. O Sebastião desceu com a lanterna na mão e o coração num ritmo que ele não sentia há muito tempo. O que havia no fundo daqueles degraus era uma porta, de madeira pesada, reforçada com ferro, com a fechadura enferrujada, mas intacta. O Sebastião olhou para a fechadura, olhou em volta. Havia uma chave pendurada num gancho de ferro, cravado na parede de pedra ao lado da porta, coberta de ferrugem, mas ainda funcional. Alguém havia deixado a chave ali de propósito, para quem viesse depois. A fechadura custou a ceder, mas cedeu. A porta abriu para dentro, pesada, num movimento lento que o Sebastião ajudou com o ombro. O que havia do outro lado fez ele parar completamente. Era uma oficina, grande, de teto alto escavado na rocha, com vigas de madeira no teto que sustentavam o peso da terra acima. As paredes eram de pedra com reboco caiado de branco, que o tempo havia amarelado, mas que ainda refletia bem a luz da lanterna. Havia bancadas de trabalho ao longo das paredes, com ferramentas organizadas com um cuidado quase reverencial. Formões, serras, plainas, compassos, toda a parafernália de um marceneiro de alta competência.
Havia pó em tudo, o pó específico da madeira trabalhada que é diferente de qualquer outro pó, mais fino e mais claro. E havia as peças, espalhadas pela oficina em vários estágios de conclusão ou completamente prontas, havia móveis. Não os móveis industriais que se compra em qualquer loja. Móveis esculpidos à mão, cada um com detalhes que exigiam horas e horas de trabalho paciente. Entalhes em forma de folhas de oliveira, painéis com figuras geométricas inspiradas nos azulejos portugueses, encaixes sem prego que só se mantinham pela precisão do corte. Uma cadeira de balanço com o espaldar trabalhado em rendas de madeira. Uma mesa de jantar com as pernas torneadas à mão. Um berço com anjos esculpidos nas cabeceiras, com uma delicadeza que fazia doer de olhar. O Sebastião caminhou devagar pela oficina, passando a mão pelas peças, com um cuidado que ele mesmo não havia planejado. Havia qualquer coisa naquele lugar que exigia isso, que se andasse devagar e se tocasse com cuidado, como numa igreja, ou num cemitério, ou em qualquer outro lugar onde alguém colocou amor suficiente para que ele ainda estivesse presente anos depois. No fundo da oficina havia uma escrivaninha. Em cima dela, organizado com a mesma ordem das ferramentas nas paredes, havia um conjunto de cadernos e pastas e envelopes que o tempo havia escurecido, mas não destruído, porque o ambiente seco da pedra havia preservado melhor do que qualquer arquivo. O Sebastião sentou na cadeira da escrivaninha, que era a cadeira mais confortável em que havia sentado em anos, porque havia sido feita por alguém que entendia como o corpo humano precisa de suporte. E abriu o primeiro caderno. A caligrafia era miúda e inclinada. A caligrafia de quem aprendeu a escrever numa época em que a escola ensinava caligrafia como se fosse uma questão de caráter. A primeira página tinha uma data, março de 1962, e um nome, Firmino Cardoso das Neves. O Sebastião leu durante horas. Firmino Cardoso das Neves havia nascido em 1931 numa família de agricultores de Mora, o nono de 11 filhos, e havia aprendido a trabalhar com madeira com o avô a partir dos 6 anos, porque o avô dizia que mão que sabe fazer coisa boa nunca passa fome. Havia sido marceneiro a vida inteira, primeiro na oficina do pai de um vizinho em Évora, depois por conta própria numa garagem em Mora, e depois, a partir de 1961, na oficina secreta que havia construído ele mesmo embaixo da propriedade que havia comprado com 30 anos de economia. Por que havia construído embaixo? O segundo caderno explicava. Firmino havia tido um problema com os vizinhos e com a prefeitura da época sobre o zoneamento da propriedade, que tecnicamente não permitia a atividade comercial. Em vez de brigar ou desistir, havia simplesmente descido, literalmente. Havia escavado durante 2 anos, finais de semana e noites, sozinho, e construído uma oficina que não aparecia em nenhum mapa e que ninguém sabia que existia. Ali dentro, havia passado 43 anos fazendo móveis, mas não havia vendido a maioria deles. O terceiro caderno, que era na verdade um registro, colunas organizadas com datas, nomes, endereços e descrições, contava a outra parte da história. Firmino havia passado 4 décadas identificando famílias em dificuldade no município de Mora e nos municípios vizinhos e entregando móveis de forma anônima. Uma cama para uma família de 7 pessoas que dormia no chão. Uma mesa para uma viúva com 4 filhos que comia no chão da cozinha. Um armário para um casal de recém-casados que não tinha onde guardar as roupas. Berços, cadeiras, mesas, estantes, entregues à noite, deixados na porta, sem nome, sem explicação, sem esperar agradecimento. O registro tinha 347 entradas. 347 famílias ao longo de 43 anos. O Sebastião ficou parado olhando para aquele número por um tempo longo. Passou pelas entradas devagar, ano por ano,
E então, na entrada de número 289, datada de novembro de 1987, parou. Família Duarte, Rua das Oliveiras, número 12, mora. Viúva com 3 filhos menores. Situação crítica após falecimento do marido em setembro. Entregue uma mesa de jantar, 4 cadeiras, um armário de quarto. O Sebastião ficou olhando para aquela linha até as letras começarem a borrar. A viúva da Rua das Oliveiras, número 12, era a sua mãe. Ele tinha 13 anos em novembro de 1987. O pai havia morrido em setembro daquele ano num acidente de trabalho. Ele lembrava daquela época com aquela nitidez específica que a pobreza deixa na memória das crianças. A sensação permanente de que faltava alguma coisa. O frio de novembro entrando pela janela, que não fechava direito, a mãe que trabalhava o dia inteiro e chegava em casa com aquela expressão de cansaço que ele havia levado anos para entender completamente. E lembrava da mesa. No dia de novembro, ele havia acordado e a mesa de jantar estava grande, bonita, de madeira escura com entalhes nas bordas, que não havia estado lá na noite anterior. A mãe havia ficado parada na porta da cozinha, olhando para a mesa por um longo tempo, sem dizer nada. Depois havia se virado e ido para dentro sem explicar porque não havia explicação, porque ela também não sabia de onde havia vindo. Aquela mesa havia ficado na família por décadas. Estava agora na loja de antiguidades do Paulinho em Lisboa, que a havia avaliado em 800 euros. E colocado à venda sem saber o que estava vendendo. O Sebastião ficou sentado na escrivaninha de Firmino Cardoso das Neves, com as mãos em cima do caderno, e chorou. Não o choro comprimido de homem que aprendeu que homem não chora. O choro inteiro. O choro de quem passou a vida inteira sem saber que havia alguém que o havia ajudado sem pedir nada em troca. E que descobre isso tarde demais para poder agradecer, mas cedo o suficiente para poder honrar. O cachorro havia descido os degraus atrás dele em algum momento e agora estava sentado aos pés da cadeira com o focinho no colo do Sebastião. Quieto, com aquela presença que os cães têm quando entendem que o que é preciso agora não é ação, mas companhia. O Sebastião ficou ali até a lanterna começar a enfraquecer. Depois, subiu com os cadernos debaixo do braço e ficou sentado na varanda de pedra até o sol sumir completamente atrás das oliveiras. Ligou para o Rodrigo. Preciso que você venha aqui amanhã. Pai, eu já disse que não vale a pena, Rodrigo. Venha amanhã. O tom era diferente o suficiente para que o Rodrigo não argumentasse mais. O Rodrigo chegou às 10 da manhã com o Paulinho, que havia vindo de Lisboa numa viagem que claramente havia sido planejada às pressas, mas que tinha a aparência de casual. Os dois chegaram no carro do Rodrigo, de terno porque vinham direto do trabalho, e ficaram parados na entrada da propriedade olhando para casa com aquela expressão de quem confirma o que já sabia. Então, disse o Rodrigo, decidiu vender? Venham cá, disse o Sebastião. Levou os dois para o porão. Desceu os degraus de pedra, abriu a porta da oficina. O Rodrigo ficou parado no batente olhando para o espaço com uma expressão que passou por várias coisas antes de pousar em algo que o Sebastião reconheceu, mas que levou um momento para nomear. Era calculismo. Quanto vale isso aqui? Perguntou o Rodrigo, olhando para as peças. O Sebastião olhou para o filho. Olhou para o Paulinho, que havia entrado e estava passando os dedos pelas peças com os olhos de marchand que calculava preço. Depois, pegou os cadernos e colocou em cima da bancada. Leiam isso primeiro. O Rodrigo e o Paulinho leram. Não tudo, não com a atenção que o Sebastião havia lido, mas o suficiente. O Rodrigo chegou na entrada 289. Ficou olhando para ela por um momento. A mesa que a vovó tinha, disse ele, baixinho. Houve um silêncio. Foi então que o Sebastião disse a coisa que havia decidido dizer desde que havia saído do porão na noite anterior. O Rodrigo sabia da oficina antes da partilha.
O Rodrigo levantou os olhos dos cadernos. Pai, não era uma pergunta. O Valadas, o empresário que você disse que quer comprar o terreno para eucalipto, me ligou esta manhã. Não sei como ele tinha o meu número. Disse que sabia que havia algo valioso no porão e que estava disposto a pagar bem antes que eu descobrisse o que era e mudasse de ideia. O Rodrigo ficou em silêncio. Valadas te contou ou você contou para ele? O silêncio do Rodrigo durou tempo demais para ser inocente. O Paulinho ficou olhando para o irmão com uma expressão de quem está processando uma informação nova e que não está gostando do que está processando. Rodrigo, disse o Paulinho, você sabia? Eu não sabia o que era, disse o Rodrigo finalmente com aquela voz de quem está construindo a versão enquanto fala. O Valadas me disse que havia estruturas subterrâneas na propriedade que podiam valer alguma coisa. Arqueologia, talvez. Eu pensei que você tentou fazer o pai vender antes que ele descobrisse, disse o Paulinho, com uma frieza que o Sebastião não havia ouvido na voz do filho mais novo antes e que reconheceu como a frieza de alguém que chegou ao limite de uma paciência que havia durado tempo demais. Eu pensei que era o mais inteligente para todo mundo, disse o Rodrigo. Para todo mundo, repetiu o Sebastião. Não em voz alta, quase em voz alta. Ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para o Rodrigo com aquele olhar de pai que é diferente de todos os outros olhares, porque carrega dentro dele tudo que veio antes. Os anos de criação, as escolhas feitas, as coisas que deram certo e as que deram errado, e a consciência de que as duas coisas eram responsabilidade de quem havia criado. Você pode ir embora, disse ele por fim. Não com raiva, com aquela tristeza específica que é pior do que a raiva porque não passa da mesma forma. O Rodrigo foi, o Paulinho ficou. Ficaram os dois em silêncio na oficina de Firmino por um longo tempo, sentados em cadeiras que Firmino havia feito com as mãos, rodeados de móveis que haviam alimentado décadas de generosidade anônima. Eu não sabia, disse o Paulinho, sobre o Rodrigo e o Valadas. Sei que não sabia. O que você vai fazer com isso tudo? O Sebastião olhou em volta, para as ferramentas organizadas com cuidado, para as peças inacabadas nas bancadas, para as prateleiras com os cadernos de Firmino que continham 43 anos de bondade catalogada com a mesma ordem com que um contador cataloga números, mas com um propósito completamente diferente. O Firmino Cardoso das Neves passou a vida inteira ajudando gente sem que ninguém soubesse, disse ele. Morreu em 1997, descobri no último caderno, 100 filhos, 100 herdeiros. A propriedade foi para a prefeitura por abandono. Ficou aqui parada até chegar em mim. Pausa. Acho que o Firmino não construiu isso aqui para ficar escondido para sempre. Construiu para alguém encontrar quando fosse a hora. Quero fazer o mesmo que ele fez, mas sem esconder. O Paulinho ficou em silêncio. Depois disse, você tem 76 anos. Tenho. E daí? O Paulinho ficou olhando para o pai por um momento. Depois olhou para as mãos do pai. Depois olhou para as ferramentas na parede. Você sabe trabalhar com madeira? Aprendi com o seu avô. Nunca fiz com a competência do Firmino, mas sei o suficiente. Outra pausa. Eu tenho a loja, disse o Paulinho. Tenho contato com marceneiros, com restauradores, com gente que entende de móvel antigo. Posso ajudar a restaurar as peças que precisam. E posso ajudar a vender o suficiente para financiar o resto. O resto? O projeto que você está pensando. Eu sei que você está pensando num projeto. Você tem aquela cara. O Sebastião olhou para o filho. Havia uma coisa que ele havia esquecido, no meio de tudo, e que o Paulinho acabava de lembrar. Que nem tudo estava perdido. Que às vezes o que parece estar quebrado está só dobrado. E dobrado ainda tem conserto. A Sônia Alcântara chegou na semana seguinte. Desta vez, não foi por conta própria, mas porque o Eusébio, que havia ficado sabendo de tudo pelo Paulinho, havia ligado para ela porque sabia que ela havia feito o trabalho sobre o quartel dos bombeiros e que entendia de histórias que ficaram escondidas tempo demais.
A Sônia ficou na oficina de Firmino por 3 horas lendo os cadernos. Depois ficou em silêncio por um tempo, que o Sebastião respeitou porque havia aprendido que repórter bom processa em silêncio antes de falar. 347 famílias, disse ela por fim. 347 em 43 anos, sozinha, com dinheiro do próprio trabalho, sem que ninguém soubesse. Ela olhou para o Sebastião e a sua família estava nessa lista. Estava. A reportagem que a Sônia publicou não era só sobre Firmino. Era sobre o que o Sebastião estava planejando fazer com o espaço. Uma oficina aberta, onde marceneiros da região pudessem trabalhar e ensinar, onde parte do que fosse produzido fosse doado para famílias em situação de dificuldade. Continuando o que Firmino havia começado, mas sem o segredo, com nome, com rosto. Porque a bondade anônima de Firmino havia sido necessária no tempo dele, mas o que o mundo precisava agora era ver a bondade acontecer para aprender que era possível. A repercussão foi além do que qualquer um havia esperado. Em 3 semanas, 22 marceneiros e carpinteiros do Alentejo haviam entrado em contato oferecendo tempo e habilidade. Uma empresa de materiais de construção de Évora havia doado madeira suficiente para 6 meses de trabalho. A Prefeitura de Mora, que havia emitido a notificação de demolição 3 anos antes, reviu a classificação do imóvel e abriu um processo de tombamento cultural. O Rodrigo não ligou. O Sebastião não ligou para o Rodrigo. Havia uma distância que havia se aberto entre eles que nenhum dos dois sabia ainda se era possível cruzar. E o Sebastião havia decidido que essa questão precisava de tempo e não de pressa. O Paulinho apareceu num sábado de outubro com a mesa que havia estado na loja em Lisboa. Havia pego de volta do estoque sem vender e trazido de volta para a propriedade de Mora na traseira do carro, embrulhada em cobertores. Ela pertence aqui, disse ele simples assim. Eles montaram a mesa no espaço que havia sido transformado numa sala de uso comum perto da entrada da oficina. Ficou no centro da sala, como havia ficado na cozinha da mãe deles em 1987. Sólida, bonita, com os entalhes nas bordas que eram a assinatura silenciosa de Firmino em cada peça que havia feito. O cachorro, a quem o Sebastião havia dado o nome de Firmino, por razões que não precisavam de explicação, dormia embaixo dela com aquela propriedade dos cães que decidem que um lugar é deles e que não discutem o assunto com ninguém. Numa tarde de novembro, o Sebastião desceu sozinho até a oficina. Ficou parado no centro do espaço, olhando em volta. Depois foi até uma das bancadas, pegou um formão e um pedaço de madeira de carvalho que o Eusébio havia trazido e começou a trabalhar. Não sabia ainda o que estava fazendo. A mão foi decidindo sozinha, como acontece quando alguém faz alguma coisa a tempo suficiente para que o corpo lembre mesmo quando a cabeça esqueceu. Foram horas. A luz foi mudando no espaço. O cheiro de madeira trabalhada foi preenchendo o ar. Quando parou, havia um objeto em cima da bancada. Pequeno, imperfeito, com as marcas de quem está aprendendo de novo depois de muito tempo. Mas reconhecível. Era um pássaro, com as asas abertas. Sebastião ficou olhando para ele por um momento. Depois pegou e subiu os degraus de volta para o mundo acima. Ficou na varanda com o pássaro na mão e o Firmino cachorro do lado e o sol descendo atrás das oliveiras naquela luz dourada de fim de tarde do Alentejo, que parece durar mais do que deveria, como se o sol soubesse que é bonito e não quisesse ir embora. Havia uma coisa que o Sebastião havia entendido naqueles meses, entre a partilha que o havia deixado com uma casa condenada e um cachorro magro e a oficina secreta de um homem que havia passado a vida ajudando gente sem que ninguém soubesse. A vida não distribui as coisas da forma que a gente planeja. Às vezes, o que parece sobra é o que tinha mais valor. Às vezes, o lugar condenado é o único que ainda tem fundação de verdade.
E às vezes é preciso drenar tudo que alagou, descer os degraus de pedra e ter coragem de abrir uma porta que alguém deixou trancada, esperando que você viesse. Firmino Cardoso das Neves havia construído uma oficina escondida e passado 43 anos fazendo móveis que deu de graça para 347 famílias sem que ninguém soubesse o nome dele. Havia morrido sozinho numa tarde de 1997, sem que ninguém soubesse o que havia feito, mas havia deixado a chave pendurada no gancho, para quem viesse depois. O Sebastião veio. Chegou com 12,70 € numa mochila desgastada e um cachorro que se recusava a abandonar a varanda. Chegou sem esperar encontrar nada além de 4 paredes caindo. Encontrou a história de um homem que havia amado o mundo em silêncio. Encontrou a história de uma mesa que havia alimentado a família dele num novembro difícil. Encontrou uma oficina que esperava ser usada de novo. E encontrou, no fundo de tudo, o que havia perdido junto com a Ermelinda, sem perceber que havia perdido. A certeza de que ainda havia coisa para fazer. Razão para acordar de manhã e descer os degraus e pegar nas ferramentas e trabalhar. Às vezes, a vida esconde o que precisamos encontrar embaixo da água, e às vezes, o que precisamos é só uma bomba velha e paciência suficiente para esperar baixar. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precise lembrar que o que parece sobra, às vezes, é o que tem mais valor. E se inscreve no canal, porque às vezes uma única história é suficiente para mudar o dia de alguém.